abrir nosso evangelho aleatoriamente, como sempre, e pedir depois para que a nossa irmã Cíntia possa fazer uma oraçãozinha para a gente. Uhum. E aí a gente abre aqui na Estranha Moral, o título, o capítulo 23, onde tem o título: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E disse a outro: Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou: Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso é em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. O que podem significar essas palavras, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende na gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, e ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a da terra, mas a do céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Mestre amado Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais esse encontro. Agradecemos ao Senhor Vandir por estar sempre conosco, a doutora Cristina, a Dona Maria Cláudia Martins, que é o nosso mentor da Austrália. Senhor, ilumine o nosso caminho, que possamos enfrentar os obstáculos à frente, que não nos faça desanimar diante de tantas coisas que estão acontecendo, que tenhamos a força necessária, a coragem necessária, e principalmente a fé, para que não desistamos do nosso compromisso com o Senhor. Nos mostra que devemos, sim, continuar. Agradecemos por mais esse aprendizado, Senhor. Esteja sempre conosco e a gente com o Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, seu Vandir, estamos na nossa aula de número 104, né, onde a doutora Cristina, como a gente estava comentando antes, ela fala ali do túnel de transporte, né, fala do acontecimento de Sodoma e Gomorra, fala das passagens bíblicas de Abraão, da mediunidade sonambúlica, né, da combustão que aconteceu, né, no acontecimento de Sodoma e Gomorra, das informações trocadas, né, que a gente recebe nos acontecimentos, né, quando, foi um meteoro, quando a gente vai passar ali para as perguntas, né, e aí eu deixo as primeiras perguntas às nossas estudantes maravilhosas, primeiramente dando boa noite a Tati. Boa noite, Oi, Tati. Tati, boa noite. Boa noite, bom dia, seu Vandir. Boa noite, Tati. Obrigada.
Então Eu vamos não lá. sei, eu tava atrasada, mas não tava aparecendo o link aqui para mim. Eu falei, eu tava mandando mensagem para você, Chico. Ai, menina, eu achava que você já tinha um link salvo aí. Não, É pior que sempre o tem. mesmo. Não, é pior que tem. É que a gente acostuma ser, você deixou a gente mal acostumado. O seu Verdade. Vandi, o seu Vandi já tem um link salvo. Eu nem mando, ele já entra. Ah, é? Não, é por causa que você deixou a gente mal acostumada. Eu fiquei esperando. Falei, nossa, cadê o Chico? Eu vou meio que Vou deixar lembrar. salto. Não, vou deixar meio salvo aqui. É bom você falar. Aí, se você conectar, a gente já tá ali, né? Sempre. Mas sempre vou estar lá. Mas aí eu vou continuar mandando. Só porque eu gosto de um puxão de orelha. De vez em quando é bom. Ai, Não, Francisco. eu que tava aqui esperando aqui. Eu falei, gente do céu, a aula eu não sei se eu tô atrasada. Vou mandar uma mensagem aí que você mandou. Aí parece que E eu aí? entrei atrasado. Nada Vamos lá. não. Isso. Vamos lá, é o seguinte, meu anjo. Quer fazer sua pergunta? Quero. Seu Vandir, a respeito dos túneis de transporte, a gente, né, se de repente passarmos por esses túneis, nós que somos médios, podemos sentir algo? E se isso nos afeta? Se de repente a gente passar por esses túneis, que a gente sabe que não tá ali, mas está. Tanto mais para o negativo, né? É interessante, Cíntia, a tua pergunta, porque os túneis de transporte negativo, muitos médios espíritas, né, ainda hoje passam por eles, acredito por irresponsabilidade deles, porque as preces que eles fazem, né, Senhor Deus Todo-Poderoso, me leve para uma região inferior, pelo amor de Deus. O sono é o aprendizado do espírito, né? E se é o aprendizado do espírito, a gente sabe que durante a noite nós podemos ser útil, mas também existem limitações. Nós não podemos pedir para uma região onde nós não estamos preparados para isso, né? E muitos espíritas adoeceram por isso, porque eles achavam que a noite não era só para estudar, era para ir para o umbral, era para ir para o Vale do Suicida. E quando se tratava de médios sonambúlicos ou sensitivos, ou médios perceptivos, eles traziam um grande problema para dentro de casa, porque eles não voltavam sozinhos, eles voltavam com essas entidades, que o túnel de transporte negativo, você só entra nele com a permissão do seu anjo de guarda. E essas pessoas passaram a entrar por livre e espontânea vontade, sem medir as consequências. Aí vêm as doenças de pele, as perturbações, os tremores nesses médios, porque foram para essa região sem a permissão da justiça divina. Então, ora, se essas regiões, elas de repente, né, vibram para dentro do seu quarto, o estrago já é grande, você imagine você para dormir pedindo para ir para lá. E, quer dizer, a força de atração negativa que existe ali vai arrastar você e várias consequências vão acontecer. Essa orientação aí do movimento espírita, ela foi baseada no assistencialismo espiritual. Não foi baseada na ciência espiritual, né? Quando a pessoa diz assim, ore por mim, ora, se essa pessoa tiver com HE, vai dar retorno para cima de você. E por que ela mesma não pode orar por ela? Então, a gente viu que quase 160 anos de espiritismo no Brasil, e o pessoal brincou de espiritismo. O pessoal não estudou o espiritismo. E hoje a gente sabe que as consequências disso tudo, aqui no Brasil, ficou muito grave, porque todo mundo fez o espiritismo que quer, mas não fez o espiritismo que Kardec está pedindo, né? Que é muito diferente. Obrigada, Silvandir, pela resposta. E Tati, você quer fazer a sua pergunta? Só querendo falar que esse assunto é um assunto novo para mim. Nunca tinha ouvido falar de túneis de transporte.
Uhum. Então, acho que as minhas perguntas estão bem bobas, mas desculpa, é que é um assunto novo para mim, tá? Silvanti, os túneis, eles são sempre passagens de transporte de vários espíritos, ou assim, não é só de poucos espíritos, são sempre de vários, e sempre formado pela vibração coletiva? É É isso o que eu caso do entendi? Brasil. É o caso do Brasil, porque vê só, aqui no Brasil, nós temos aqui o turismo obsessivo, porque o mês de fevereiro aqui, ou março, nós temos o carnaval. E os túneis de transporte negativo que a mente humana abre é impressionante, né? A gente sente aqui, uma semana antes do carnaval, a entrada dessas entidades, né? O clima muda. Os médios começam a ter doenças sucessivas. A atmosfera ela é totalmente eletromagnética negativa. Tempestades, raios, trovões. Isso indica que houve uma mudança fluídica na nossa atmosfera. Isso é associado ao quê? Né? A mente humana coletiva, todos eles pensando no carnaval, na bebida, na droga, na prostituição, que forma um estado vibratório para essas regiões inferiores, atraindo todas essas entidades para essa região. Agora, você imagine que no nosso país é como se jogasse aqui 10 bombas atômicas fluídicas, que se espalham para o mundo inteiro. Então, na Austrália não tem carnaval, mas nós aqui prejudicamos o planeta todo com essa festa. Porque a atmosfera da Terra ela muda, então a gente fica mais assim sujeito, né, a qualquer catástrofe natural, porque a gente perde assistência. Então, por isso que o estudo coletivo ele é muito perigoso quando ele é negativo, né? Sim. Mas eu percebi, assim, que aqui na Austrália não tem carnaval, mas tem outro tipo de festa que é semelhante a carnaval, né? E foi bem agora em fevereiro mesmo, que é aquelas festas, né? Parada gay mesmo, foi agora em fevereiro. Em Então, março. que o É pessoal se porque fantasia, como se fosse carnaval mesmo. O pessoal se fantasia. E não é só o pessoal que é homossexual, as pessoas, todo mundo frequenta. Eu acho que assim, não sei. Eu acho que não é só para. É para comunidade, né? Mas é para todo mundo que quer ir. Tipo um carnaval, né? Então, assim, vê ó, só, Tati, a influência chega de outra forma, chega do mesmo jeito, eu acho, da vibração do carnaval chega em outros lugares, né? no processo de transição, essas festas, elas irão acontecer grandes problemas na hora que elas estiverem sendo executadas. Porque a justiça divina, na verdade, ela vai colocar ordem na Terra. Então, nós tivemos um planeta Terra, prisão, né, durante 2000 anos. Só que agora não é mais prisão, ele vai se tornar regeneração. E os costumes e culturas que atraem entidades inferiores, todos esses vão ser extintos. Sim. Obrigada, Solange. Giovanni, com relação à pergunta da Cíntia, que ela falou se a gente sente os túneis negativos, né? Eu fiquei me questionando assim com relação aos animais, né? Que às vezes eles param, eles empacam, não é? Em determinado momento, em determinado local, ou desviam. Eles conseguem sentir também? Principalmente o gato, ele sente. Ele sente que o clima vibratório mudou, né? E a imunidade deles cai, né? E quando a imunidade de um gato cai, a humanidade tem que tomar cuidado, né? Porque é o único animal que resiste a muito tipo de infecções e que resiste a muito tipo de vírus. Então, quando esse animal ele sofre qualquer reação nossa, energética, e começa a cair a imunidade, então a gente que é ser humano estamos perdidos. E
E antes da questão do Covid, a gente já fazia pesquisa nesses animais e via que alguma coisa de errado estava existindo neles. Então, aqui no Brasil, os gatos de rua estavam pegando doenças e morrendo, né? E ninguém parou para pensar que tipo de doença era essa. Mas os abalos energéticos desses animais derrubam a imunidade deles, então é muito perigoso. Então, o eletromagnetismo que o Brasil produz em termos de carnaval, ele é perigoso para o planeta todo. Porque a gente forma uma força de atração negativa que tudo que está no espaço, de repente, pode se chocar com a Terra. Agora, a justiça divina vai permitir isso numa transição? Não, não vai, pessoal. Vai haver intervenções duras em cima disso, catástrofe, para dizer assim, olha, quem manda agora aqui é Deus, não é mais vocês. Vocês mandaram durante 2000 anos, não fizeram nada, e agora vocês não vão mandar mais. Então, é o que a gente está percebendo quando a gente observa as doenças virais e bacterianas que estão surgindo, né? É uma reeducação humana. Eu acho assim, esse é um ponto importantíssimo. Eu tô me questionando aqui num outro ponto, seu Vandir, porque a doutora Cristina, ela deu uma exemplificação a respeito da criação do túnel de transporte dentro de uma grande escala, né? Eu queria saber qual é a pequena escala para que seja criado um túnel de transporte. Digamos, a gente vê aqui na Austrália uma coisa comum. As pessoas têm grupo, tem pessoas que alugam casa, que moram, que usam drogas todos os dias, usam maconha todos os dias, né? Ali, naquele ambiente, aquela casa, pode-se criar um túnel de transporte pelo fato dessa viciação que existe? Não, a gente pode dizer que, por exemplo, o morro do Rio de Janeiro, né, que vende droga, que tem crimes cruéis, ele pode formar um túnel de transporte. E aí a gente não sabe qual é a reação da natureza, por onde vão entrar esses espíritos. Não entra 100, entra milhões. Não entra 100 espíritos. Então, o que diz no livro dos espíritos? Que os espíritos é uma das forças da natureza. E isso foi bem estudado por seu Allan Kardec. Quando eles falam que os espíritos são das forças da natureza, você imagina 1 milhão de entidades entrando no túnel de transporte no Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer ali? Chuvas torrenciais, como aconteceu, descontrole total do meio ambiente sobre o ser humano. Mas continua ainda as viciações, as mortes cruéis que acontecem em morro. Agora, uma residência, ela pode pegar até 10 residências. Se ali existe um grupo que fuma maconha, cocaína, ali existe uma equipe de hipnose muito pesada, onde os moradores ali não vão se sentir bem. Mas também é uma pouca aglomeração de encarnados. Não vai dar para formar um campo, um túnel de transporte. Então, para formar um túnel de transporte, a gente sabe um município, uma cidade inteira, né? Isso forma. E quem responde por isso somos nós que estamos aqui na Terra, perdendo parente, perdendo tudo. Então, São Paulo pode formar um túnel de transporte negativo. Por quê? As viciações coletivas, a Cracolândia que existe ali, os absurdos, a poluição. Então, isso é um somatório de tudo para se formar um campo um túnel de transporte muito perigoso. Por quê? Os elementos que existem no perispírito periférico de desencarnados são eletromagnetismo negativo. Esses elementos vão se chocar com a ação da natureza. Então, isso é uma bomba atômica fluídica em qualquer região do mundo. Sim, você tem mais uma dúvida aqui? Tenho. No caso, seu Vandir, do túnel de transporte positivo, né? Isso, igual o senhor falou, né? Dos pensamentos, de qualquer viciação. Mas e o positivo? Se a gente se unir, todos com pensamento positivo, né? Um grupo, isso pode se tornar um túnel de transporte positivo ou não tem nada a ver com o que eu estou pensando? Não tem, porque o mês de dezembro, que a gente comemora o nascimento de Jesus, é formado vários túneis de transporte positivo.
Por quê? Né? Todo mundo deseja outra felicidade, amor, presentes, entendeu? Então, isso forma uma corrente positiva e a época que a espiritualidade superior mais entra no planeta é o mês de dezembro. É o predomínio total deles, né? Então, as luzes no céu, elas começam a aparecer, que são a entrada e saída dessas entidades, e a partir daí a gente percebe claramente que nós é que prejudicamos o planeta, nós é que distanciamos de Deus. Porque no mês de dezembro não é tão fácil eles entrar, porque eles se afastam no mês de fevereiro aqui no Brasil. A culpa é nossa. Quando você vai para o mundo de regeneração, praticamente não existe mais túnel de transporte negativo. Todos eles são positivos, entrada e saída de espírito, equilíbrio da natureza, equilíbrio do ser humano, para a gente entender o quanto a gente está distante disso tudo. E o quanto isso faz bem à nossa saúde, né? O quanto faz bem à nossa saúde. E a gente dispensa isso, a gente não aceita isso. Quer dizer, o que é bom a gente não aceita para nossas vidas, mas o que é ruim a gente passa a aceitar. Então, por isso que o túnel de transporte positivo, quando a gente vai para Moisés e Elias, eram espíritos que entravam e saíam com uma facilidade enorme. Grau de evolução, mas também eles procuravam aonde, né? As montanhas. Não era num centro de aglomeração, né? Moisés ficava desaparecido por meses. Então, onde estava Moisés? Em regiões superiores, quer dizer, ele tinha um perispírito periférico muito diferente do nosso. Onde estava Elias? Ele sumia. Então, por aí a gente tira os grandes mensageiros que um dia vão voltar para a Terra, né? Obrigada, Silvante. Eu tenho uma pergunta, assim, eu fiz uma pergunta bem parecida com essa, que eu ia pedir um exemplo de túnel de transporte positivo. E o hospital, ele é um túnel de transporte positivo? Ele tem que ser. Ele tem que Eu ser um pensei. transporte positivo. Todo hospital tem que ser, porque aqui é a entrada para uma colônia espiritual. Aí você imagine trabalhadores que não se entendem, trabalhadores que buscam o poder de cargos, é impossível um hospital funcionar. Porque os hospitais é um túnel de transporte positivo para essas regiões, é o caminho para elas, né? Então, é como a doutora Cristina diz aqui aos pacientes, olha, isso aqui é uma bolha positiva. Se você entrou aqui pensando negativo e passou mal, a responsabilidade é sua. A bolha positiva não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar são as suas atitudes. E a gente concorda com ela, porque eu passo a semana toda aqui e eu vejo a grande assistência que tem aqui dentro. Sim. A gente não sente aqui uma dor de cabeça, um mal-estar. A disciplina das entidades continuarem na enfermaria e não descerem para prejudicar nenhum médium ou para querer se comunicar. Quer dizer, existe toda uma regra do outro lado que ela está sendo cumprida. Então, graças a essa regra, é que tem o túnel de transporte positivo. Aconteceu um fato aqui no Brasil, eu não sei se vocês viram aí, eu deixei até lá no meu Facebook, aparece a imagem de um rapaz caminhando e ali era um espírito desencarnado, né? Aparece ele caminhando e no meio do caminho uma luz absorve ele e ele se some. Quer dizer, aquela luz ali eu acredito que foi um túnel de transporte, mas aquele espírito ali ele foi resgatado para alguma região, porque a ufologia vem dizer uma coisa que não tem nem embasamento, pessoal. Ah, foi abduzido. Isso aí é um ser humano, não é um espírito. Está errado. É praticamente impossível você ser absorvido por uma luz. Se eu fosse um espírito, sim, mas um encarnado teria que estar ao nível de Moisés e ao nível de Elias. E não foi o caso dessa entidade. Então, a gente viu claramente no vídeo, na câmera, que ele se dirige a um local onde ele nem esperava aquela ação, né? E quando ele para, a luz absorve ele e ele some. Mas foi um disco voador, a ufologia, ela não quer aceitar o espiritismo também. Ela não admite, de forma nenhuma,
túnel de transporte, materialização, ela não admite, ela quer defender a causa dela. Aí vem a doutora Ellie e diz assim, qual é o interesse que seres superiores têm em vocês? A doutora Ellie diz isso. Vocês são egoístas, vaidosos, todo tipo de inferioridade. O que é que esses espíritos vão fazer com vocês? Vão aprender o que com vocês? Nada. E ela tem toda a razão. Então, essa questão aí repercutiu muito em rede social, porque a ufologia segurou que era uma pessoa que foi abduzida. Não foi, ali foi um espírito. É impossível uma pessoa ser abduzida daquela forma, né? Ele tinha que ser uma forma semimaterial, mas ele não poderia ser uma forma material. Aula 3. Não tô te Ô, ouvindo. Chico, a sua voz não Não tá tô- saindo. Hum. Você tá mudo. Eu tinha colocado aqui. Hello, hello. Aí, Agora sim. É assim? Agora voltou. sim. Uhum. Ah, obrigado. Problemas técnicos. Eu estava falando que a gente vai tocar no estudo de transporte positivo na aula 113, viu? Ah, tá. Tem bastante rua ainda para caminhar no estudo de transporte negativo. Tá bom. Obrigada, Francisco, por ter avisado. Eu Vandi, uma dúvida com relação ao ponto que o senhor citou da Cracolândia. Quando existe esses túneis de transportes que são criados nesses ambientes, né? Suponhamos que cessou, e aí tem bastante eletronegatividade criada naquele ambiente para criar esses túneis de transportes, né? E suponhamos que esse ambiente cessou a atividade. Quanto tempo ainda fica aquela energia naquele ambiente que dá essa capacidade desse túnel de transporte para existir? É interessante que aquela aglomeração ali, quando a gente vai para o estudo mais na área química do mundo espiritual, oxigênio e eletromagnetismo negativo. São duas coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. Porque a gente poderia dizer assim, olha, o eletromagnetismo é movido pelas correntes de ar. Não é. Ele é movido pela corrente de pensamento. É muito diferente, entendeu? Então, corrente de ar a gente pode atribuir a fenômeno da natureza. Mas eletromagnetismo, então, dois agentes principais aí, o ser humano e o desencarnado. São os dois. Então, o que acontece ali? Naquela aglomeração que existe ali, você acabando com a Cracolândia, você acabou com a causa. Mas o efeito vai continuar, porque os espíritos ficaram, enquanto tiver substância eletromagnética negativa, eles estão se alimentando. Quando cessar essa substância, eles vão embora, eles não ficam ali. Mas enquanto tiver uma partícula, é como se fosse uma garrafa de cachaça e uns amigos em volta da mesa. Eu só vou acabar quando eu só vou sair daqui quando acabar a cachaça, não é assim? A mesma coisa são os espíritos. Só vou sair daqui quando acabar essa substância. Quando acaba a substância, eles vão embora e procuram outras afinidades. Mas não é tão fácil você acabar com aquela aglomeração ali, não. Ô Chico, seria uma aula assim que a Samila ia ter bastante questão a respeito, assim, que a Samila sempre as casas que ela mora, a Vitória tem alguma experiência dentro da casa, né? Na casa que ela morou aqui, a Vitória chegou a ver a mulher na casa e falava que aquele estava invadindo a casa dela. Falava para Vitória, né? Então, assim, eu acho que
Assim, Aí não é túnel de transporte, né? Isso aí não é turno de mediúnico. transporte, aí seria assim, essa vibração que o seu Vandi falou, né? Das vezes, mesmo tirando o encarnado não existindo ali, a casa não existindo mais, a pessoa ficou, né? Nem era a mesma casa que a pessoa morava, mas a pessoa ficou no local, né? Construiu um prédio e a pessoa ficou no Hum, local. Interessante isso, né? Assim, essa vibração que o Silvandi falou. é, É interessante as casas que nós estudamos, que tem aglomeração eletromagnética negativa, e essas pessoas não têm sossego ali dentro. E, às vezes, entra economicamente equilibrada e se destrói tudo, né? Porque aqueles espíritos, eles são, assim, muito territorial. Aquela casa é dele, na cabeça dele, né? E quando diz assim, doutora Cristina, mas não pode evocá-la, já fiz, mas ele volta. Ele volta quantas vezes for possível, porque ele não está preparado para sair daquele local. Então, quem tem que sair é você, não é o espírito. Quando essa casa ela é própria, é mais complicada, porque a pessoa comprou uma casa sem saber as consequências que existem ali dentro. Então, eles vão atormentar crianças, idosos, adultos, até você desistir e sair dali. Não vai ter sossego, não. Você sabe, eu seu passei Vandir, por isso também. essa semana a gente, no trabalho, a gente teve uma educação, né? A gente convidou os aborígenes daqui da Austrália para poder falar para a gente a respeito da cultura aborígena. Aborígenes são os índios, né? Uhum. Os índios nativos daqui. E aí a gente chegou a tocar num assunto que era de 1900 acho que foi 1914, alguma coisa assim, até 1969, ele tinha uma lei aqui na Austrália que você podia ir nas famílias aborígenas e pegar uma criança para você, uma criança deles para você educar. Ou tirar aquela criança e botar ela no orfanato. O governo podia fazer isso. E hoje em dia, existe toda uma polêmica a respeito, né? Já foi pedido desculpas a respeito disso, mas as consequências disso ainda são desastrosas, né? Porque eu lembro quando eu trabalhei no grupo mediúnico aqui, a gente chegava a evocar alguns espíritos. Aliás, eles eram trazidos pela espiritualidade e eram aborígenas, né? E aqueles que tinham aquele rancor, aquela raiva, né? Eles faziam um trabalho para poder destruir a comunidade branca, que eles chamavam vocês os brancos, né? E porque eles diziam, vocês destruíram a nossa vida. Eu vi vocês jogando a minha esposa do penhasco. Vocês me jogaram do penhasco para roubar meu filho. Uma história terrível, terrível. E E aí eu fico pensando se essa energia que foi gerada nesse momento, nessa situação, né, durante todos esses anos aqui na Austrália, se não se criou esses túneis de transporte também, porque a gente escutou dos espíritos aborígenes falando que eles trabalhavam, alguns deles, né, trabalhavam para destruir a população branca da Austrália dentro da viciação. A viciação das drogas, a viciação de apostas, porque aqui a aposta é permitido, né, aqui na Austrália. Então, assim, eles faziam de tudo para poder trazer as pessoas para esse lado, para eles se destruírem como sociedade, sabe? Eu estudei alguma coisa aí sobre a questão indígena, é muito triste, é muito devastador, né? Porque você era tratado como pior do que um animal, entendeu? Você era jogado dentro de uma cela, você passava fome até chegar ao seu enforcamento. Você era humilhado diante dos seus familiares, entendeu? Então, claro que isso, para esses espíritos, gera um problema muito sério, como gerou no Brasil a escravidão.
como gerou também na região Nordeste, né, a escravidão aqui, nós respondemos aí por muito tempo uma expiação e prova dura por aquilo que nós fizemos, lei de causa e efeito. E na Austrália isso não é diferente de jeito nenhum. Então, esses espíritos eles vão influenciar nas suas leis, entendeu? E você imagine uma pessoa grávida aí, de repente esse espírito vem para uma nova oportunidade e ele é abortado, aí que ele se vinga. A vingança coletiva, social, ela é muito perigosa, porque eles vão escolher os piores líderes, né, na política para colocar ali, para que tudo dê errado, para que todos paguem esse preço, né? Então, foi um espírito realmente que sofreram muito, como os escravos também sofreram no Brasil, e a gente tem que baixar a cabeça e pedir desculpa a eles e pedir perdão a eles. É interessante que a espiritualidade superior diz assim, olha, a lei do país pode até favorecer o mal, mas os médios têm que combater. Os médios não podem, de forma nenhuma, ser conivente com a maldade humana, só porque é uma maldade histórica. Você vai concordar com ela também? Nós não concordamos. Então, foram realmente um povo indígena que sofreu muito, e a gente sabe que os hospitais espirituais é para aliviar o sofrimento deles, né? Eu vi. A gente vai realizando um trabalho belíssimo também. Até lá, quando a gente for se mudar for ampliar para Sunshine, com aborígenes. Eles vão se unir a nós, no nosso trabalho lá. Que Já legal. vi alguns espíritos aborígenes lá trabalhando, belíssimo. Então, Se Deus quiser. vamos chegar lá, um passo de cada vez. Uhum. Vamos ter. Vamos lá as perguntas. Temos... Antes de eu sair, eu posso fazer rapidinho? Claro, vamos. Seu Vandir, eu achei interessante sobre, a doutora Cristina falou sobre a combustão espontânea. Eu andei pesquisando e eu não, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a combustão espontânea no ser humano. E eu fiquei, assim, realmente um pouco, assim, impressionada por ser a primeira vez, né? E eu andei pesquisando e muitas pessoas, e realmente muitas pessoas, aconteceu isso com muitas pessoas que eu andei pesquisando assim na internet, que, nossa, e assim, a ciência não consegue explicar o porquê, né? Eles acham que é alguma coisa do organismo da pessoa, né? Mas não vê o outro lado, né, também, né? Dos eletromagnetismo negativo, do excesso, como aconteceu, né, com a esposa de Ló. Eu achei muito assim, interessante. Se eu puder falar mais algo sobre isso. Não, o médio, esse é o médio de efeito físico, nesse caso, né? Só acontece com o médio de efeito físico. Ele tem que ter duas propriedades aí, duas mediunidades aí, efeito físico e sonambulismo. Vamos dizer que esse médio, ele tem um estado vibratório, para acontecer isso muito negativo, porque ele preenche seu perispírito periférico de eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo, ele é feito brasa. Ele não é bom, ele é ruim. Então, significa que quem entrou em combustão não foi seu corpo, foi seu perispírito periférico. Então, como o perispírito periférico ele pode armazenar uma grande quantidade de eletronegativo, então, o que é a matéria diante disso? Não é nada. O que é os ossos diante disso? Não é nada. Então, por isso que essas pessoas entraram em combustão e só encontraram o pó, né? Somente. Então, isso é real, realmente isso é real, isso existe. Então, agora, para existir isso, tem que ser médio de efeito físico. Da mesma forma que os médios de efeito físico, sonambúlicos, eles dizem assim, minha roupa pegou fogo, meu guarda-roupa pegou fogo, tá entendendo? Se isso aconteceu com a roupa, por que não vai acontecer com o corpo dele? Vai acontecer. Então, o estado de combustão natural é uma realidade mesmo. Me impressionou um pouquinho, seu Mandir. Até sem querer eu acabei vendo fotos, sabe? Eu até mudei a página. Não é muito agradável não, as fotos. Não, não é não. Eu até mudei a página, falei, não, chega, já foi suficiente. Daqueles casos de pessoa que estoura celular, essas coisas, é esse caso de combustão natural ou não é?
Não tem nada a Acreditamos ver. que a culpa não é do fabricante, não, porque a bateria ela absorve o eletromagnetismo da pessoa que é muito negativa. Então, claro que esse celular vai estourar, ele vai pegar fogo. Então, vamos dizer que um médio de efeito físico foi para a fila de um banco, né? Ali um eletromagnetismo muito pesado. Então, na medida que aquele celular está no bolso, ele é um médio de efeito físico. Então, essa substância vai atingir a bateria e vai incendiar na perna dele, como eu já vi na internet muitos vídeos com relação a isso. Mas isso não tem relação com o aparelho, isso tem relação com a mediunidade de efeito físico para eletroeletrônico. Tá bom. Acho que até o senhor já explicou isso. Obrigada, seu bom dia. Eu fiquei me questionando, assim, como é que a gente sabe o risco que a gente passa, porque na minha adolescência, como eu já expliquei, eu tive bastante caso de efeito físico, né? Quem tinha espíritos ficava arrastando a mão lá para minha casa, batendo porta, batendo parede, abrindo, papapá. E, e aí cessou, não é? Depois de um certo tempo cessou. E agora está se desenvolvendo esse lado do sonambulismo, que já teve um fato ali da minha adolescência, né? Na época que eu ficava meio desconectado, que meu perispírito ficava desconectado do corpo durante muitos dias. E aí eu me questiono como é que as pessoas, como é que a gente sabe o risco que a gente passa a respeito desse tipo de combustão, porque nunca foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Não, mas é um fato raríssimo, principalmente para o efeito físico, né? Ele tem que vir acompanhado também de uma perseguição espiritual muito inferiorizada para que isso aconteça, né? Porque vamos dizer que você colocando a lei de causa e efeito aí, em vidas passadas eu incendiei milhares de pessoas. Então essas pessoas, se eu for um médium de efeito físico, elas se aproximarem, eu vou absorver todo um passado e todo um eletromagnetismo. Eu poderia entrar em combustão. Mas essa mediunidade para esse efeito é muito raro. A gente sabe praticamente na Terra, né, existe pouquíssimo. Agora o risco seu e meu é zero, entendeu? Porque para que isso venha acontecer, os avisos vão sendo dados. Quais são os avisos, né? Guarda-roupa pegando fogo, roupa pegando fogo. Então até o ponto do seu próprio corpo, né, ser totalmente incinerado, né? E no sentido, no livro dos médiuns, explica ali, né, no Mediunidade de Efeitos Físicos, por exemplo, que existe o transporte de objetos também, né, que os espíritos podem fazer, em que eles podem também pegar de um médium com efeito físico, né, o ectoplasma que sai dele, reservar para usar em determinado momento, né? Então, assim, eles podem revestir um objeto, tirar do ambiente, desrevestir, botar em outro ambiente. Né? Eu me recordo disso quando eu li o livro dos médiuns. Por favor, me corrija se eu estiver enganado, ou se eu li e interpretei errado, né? Mas aí eu me pergunto, e esses efeitos físicos, essas combustões, não podem também ser espíritos inferiores que têm esse conhecimento de realizar isso, não pelo médium, mas para agredir uma outra pessoa? A questão do médio de transporte, nesse caso de objeto, ele é um médio de efeito físico. Agora, esse transporte vem pelo túnel, né? Esse túnel ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Então, no caso de Saibaba, que tinha uma unidade de transporte, esse túnel era positivo. Ele trazia objetos, presenteava as pessoas com esses objetos. Agora, no caso de médios que, infelizmente, exercem inferioridade, às vezes até eles sentem chicotada, eles sentem perfuração no corpo, aí esse campo, esse túnel, ele é negativo. Então, essa negatividade está onde? Está na natureza da evolução do médium. Esse médium não é evoluído. Porque se ele é evoluído, ele tem passagem para túnel de transporte positivo.
Porque quando a gente fala em mediunidade, a gente tem que ver o nível de evolução de cada um de nós. Cada um está no nível de evolução diferenciada. E no caso desses médios que a gente diz que eles sentem chicotada, perfuração, eu não acredito que eles sejam espíritos evoluídos. Vieram com a mediunidade numa prova muito dura e vão ter que responder por isso, né? Tati, tem perguntas? Sobre a temperatura do médium, na minha 2, pergunta 2. Vamos lá. No caso, seu Vandir, da comunicação mediúnica, quando a temperatura do médium abaixa, qual que é o meu questionamento sobre isso? Existe algum tratamento, ou só a comunicação, ou só melhora comunicando com o espírito? Por que que eu estou perguntando isso? Porque indicou, quando a temperatura está alta de uma criança, a gente pode colocar o algodãozinho com água no timo, que abaixa a temperatura, né? Aí eu me questionei sobre o contrário, se existe algum tratamento quando que ela explicou todo esse caso lá, né? Que é o espírito, ele tem a temperatura baixa, então ele, como está perto do médio, ele influencia na temperatura. Existe tratamento ou só a comunicação mesmo? Vê só, o que o pessoal chama aqui de encosto, né? Algumas crenças aqui chamam de encosto. É meio-dia, o sol está quente, a pessoa está sentindo frio, né? Fulano está com encosto. Mas esse espírito aí não é um encosto. O que nós estamos vendo ali é um espírito recém-desencarnado. Então, vamos dizer que esse espírito lá estava na geladeira do IML, né? Então, ele trouxe toda essa temperatura. Então, essa temperatura que ele estava ali é a mesma temperatura que você vai encontrar no mundo espiritual. A temperatura do mundo espiritual é muito baixa, é muito fria. E como você está muito materializado, então, o que é que acontece? Quando você se aproxima de um médium, você transfere para ele toda essa temperatura que ele está sentindo. Então, esses médios tentam se defender com agasalho, lençol, não adianta não. Porque a temperatura que ele está transmitindo é de perispírito para perispírito. Sendo assim, eu vou sentir. Então, qual será o meio? Evocar esse espírito. Evocá-lo, para tirar ele de dentro do campo magnético do médium e encaminhar ele para os hospitais espirituais. Porque se essa evocação não acontecer, vai ser algo muito incômodo, né? Porque para onde esse médium for, ele vai apresentar frio e tremores, né? Não é agradável para ele, nem para a família deles, né? Tá. Obrigada, seu Vandir. Pode ir para a pergunta número 3, viu, Tati? Essa pergunta número 3 teve a ver com o que você estava falando, Chico, que a gente já falou aqui sobre a Austrália, né? Então, foi isso. Eu me questiono sobre a Austrália, seu Vandir, que é um país muito estruturado, né? Aqui a gente sente que as pessoas são aparentemente mais conscientes. Eu não sei explicar para o senhor, mas coletivamente as pessoas se respeitam mais, né? Tem toda esse problema social, né? Com o alcoolismo, com droga, com essas coisas, mas as pessoas aqui, elas respeitam mais o próximo, tanto que a gente aqui, eu acho que por não ter muito diferença social, né? Aqui é muito igualado aqui socialmente, mais do que o Brasil, né? Mas aí é o que eu mas ao mesmo tempo com muitos problemas relacionados ao alcoolismo, aborto e drogas, né? Como explica tudo isso espiritualmente um país não sei, agora aí o Chico falou desse assim,
ao mesmo tempo, esse país foi construído em cima da tristeza de um povo, né? Eu não, assim, sabe, eu não estou conseguindo entender espiritualmente aqui qual que é, se a Austrália é boa, porque ele conseguiu se estruturar, mas ao mesmo tempo vem da tristeza de um povo. Como que é espiritualmente isso, ou se essa aparente, ai, essa aparente estrutura da sociedade é falsa, não sei, Vê, seu espiritualmente. Tati, às vezes a justiça divina, ela prepara um povo para uma grande prova futura, entendeu? Então, o conhecimento sem evolução, a gente sabe que não engrandece nenhum espírito. E um passado de um país não respondido, cedo ou tarde vai ser cobrado, né? Foi o caso do Brasil, foi o caso da região Nordeste, que a Justiça Divina hoje diz assim, olha, o Brasil pagou o seu débito, não deve nada à Justiça Divina. Agora vai depender de vocês encarnados, que estão aí. Só vai depender de nós, estamos aqui. Porque se a gente pega aí da época da escravidão e também das condições em que o país vive até hoje, então o que é que acontece? Nós tivemos momentos bons. Nós não tivemos, assim, uma eternidade de bondade, nem de progresso no Brasil, de jeito nenhum. Mas, em comparação a outros países, o Brasil foi um dos países que veio muitos espíritos dando exemplo. E ainda não seguiram. Então, quer dizer que esses exemplos que foi dado, houve uma sustentação muito grande para que a gente não se tornasse, né, um Paquistão, para que a gente se mantesse. Então, quando você vai para a região Nordeste, apesar de todo o sofrimento, mas Padre Cícero, ele evangelizou, catetizou, batizou. Então, ele segurou com a religião todo o sofrimento de um povo que passava necessidade, mas não saqueava. Entendeu? Então, hoje nós estamos dentro de uma evolução melhor e as pessoas querem saquear e maltratar. Quer dizer, isso é opção, isso não é obrigação. Talvez a Austrália ela esteja se preparando para os piores momentos que essa dívida que tem aí. Porque você vê, quando o Chico diz aí, até 1960 por aí, essas pessoas sofriam. Uhum. Então, isso quer dizer o seguinte, 1960 para 2020, eu acredito ainda que não organizaram a Austrália para responder sobre isso, mas vão responder sobre isso. Por quê? Ninguém se estrutura tão rapidamente por um passado tão negro. É impossível. Mas, cedo ou tarde, essa dívida vai ser cobrada. Aí veremos, entendeu, Tati, se o povo realmente respeita o próximo ou não. Aí nós vamos ver se há respeito ou não. Porque numa transição, todos os países que têm débito com a justiça divina vai ter que responder. É porque o Brasil respondeu muito antes. Porque o Brasil, a gente sabe que é o celeiro do Evangelho. O Brasil tem uma fonte de alimentação para sustentar o mundo. E ele tinha que responder primeiro, para se preparar para essa grande missão. Quer dizer, você sair da expiação e prova para uma missão. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, nós pagamos esse débito, pagamos sim. Então, acreditamos que pagamos, segundo a justiça divina, mas qual é o nosso caminho agora? Auxiliar os outros países na alimentação, na evangelização, no exemplo dado. Então, a coisa mudou. E ela mudou para melhor. Então, quando a gente vai para o Japão, é outra consequência, entendeu? Então, nós temos a tecnologia no Japão, mas não temos a evolução moral. E agora está sendo cobrado, né? Quando a gente vê a natureza, tremores de terras, a coisa toda, desastre, isso tudinho são cobranças. Quer dizer assim, olha, vou ter que sair dessa parte. Mas agora, no mundo, qual é a maior responsabilidade? É do Brasil.
O Brasil agora ele vai ter que se reajustar moralmente, economicamente, para auxiliar. Então, por isso que Chico sempre, né, viu o Brasil como um país de sustentação, principalmente moral, para os outros. E a gente dizia moral como? Porque aqui uma corrupção é atrás da outra. Mas a cabeça do povo hoje evoluiu tanto aqui que qualquer coisa que seja de inferioridade na internet, todo mundo se une agora para combater. A gente não aceita isso. A gente não quer isso para a gente mais. Então, as futuras gerações, elas terão a mesma visão. Agora, a Austrália não começou a pagar esse débito ainda não. Esse débito ainda vem. Pode esperar que está na conta, viu? E, seu Vandir, desculpa me intrometer rapidinho. O senhor falou do Japão, realmente é verdade, porque os tremores de terra aqui são diários e cada vez mais fortes, né? A viciação da bebida, do cigarro, é muito grande aqui também, né? O senhor tem razão, viu? Senhor, que a vossa luz caia sobre as nossas mentes, nos dando a sustentação, Senhor, e assumindo os nossos compromissos convosco e com vossos espíritos superiores. Viemos, Senhor, para auxiliar todos aqueles aflitos e sobrecarregados à beira do caminho. Que os nossos passos venham guiar os nossos irmãos para a luz e que as nossas mãos venham instruir todos aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Em Teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a vocês, pessoal. Boa noite.